Teve alguma história, é claro, são tantas, todas são importantes, mas teve alguma história que vocês participaram, ajudaram a contar que foi surpreendente, assim? Não só pela mobilização das pessoas, mas porque tomou uma proporção que vocês não imaginavam, ou o desfecho foi diferente? Tem algum exemplo que você consiga pensar? Tem várias. Algumas saem obviamente dentro do planejado, mas uma que foi bem impressionante foi de mobilização, foi uma que a gente fez do Pantanal na época dos incêndios que estava acontecendo, foi toda uma equipe lá da Amparo Animal, que é uma ONG super séria, eles foram para lá para ajudar os animais e a gente fez uma campanha. A gente achava que ia arrecadar 500 mil, para mim já era muito alto, já era um valor extremamente fora da realidade. E a campanha basicamente chegou a 2 milhões e 200 Caralho. e cacetada. E foi uma coisa, assim, impressionante de ver as pessoas querendo ajudar. E aí um monte de artista que faz não sei o quê. Lua Santana fez uma live. Foi nessa campanha? Foi nessa. Foi muito legal, foi muito legal. Entrou o National Geographic na jogada. Foi muita gente, porque muita enfim, todo gente. mundo foi se mobilizando. Então essa eu acho que é uma bem marcante. E foi tanto gasto. Depois a gente faz a prestação de conta, aí a gente vê o relatório de gasto. Meu Deus. É muito gasto que a equipe tem lá, enfim, estão tratando ainda um monte de animal até agora, inclusive. Quanto que arrecadou de novo? Desculpa. 2 milhões e 200 mil, foi uma coisa surreal, foi surreal. Incrível, cara. A gente ficou impressionado. E esse dinheiro foi usado pra quê? Para ajudar no todos os tratamentos dos animais que foram resgatados. Eram muitos. Aí tinha onça que tinha um tratamento que era tratamento para voltar a andar, que tinha na espinha, uma coisa maluca que eles fizeram, conseguiram contratar muita gente foda para seguir e ainda estão fazendo até hoje. Essa ideia de tanto que a gente conseguiu para que eles conseguissem tocar a vida. E e aí de histórias, tem muitas que tem uma bem recente que a gente fez, que foi do ator, eu vou esquecer o nome dele, meu Deus, do Beisola, que também estava numa situação super complicada. Marcos Oliveira? Acho que é Marcos Oliveira. Marcos Oliveira. Eu acho que é. Veja aí. A gente, novamente, sai uma matéria falando da história dele, e aí a pessoa, gente, vamos ajudar. Marcos Oliveira. Minha memória não tá tão ruim. Mandaram bem. Vamos fazer alguma coisa para ajudá-lo. E é isso, aí as pessoas mandam a história pra gente e a gente averigua novamente, fala com o ator, no caso fala com o ator, entende o que é, o que ele tá precisando, ele tá com alguns problemas de doença também, enfim. Tá Isso sem foi trabalhar. quando? Agora, mês passado. Vocês assistiram a participação dele no Só Um Minutinho? Onde ele conta a história dele? Lá com a Ed Gama e com o Nabote? Não vi, desculpa. Não tem problema, só pra saber se se ajudou a contar a história, esse podcast que ele participou, que foi bem significativo. Eu acho que o podcast foi depois. Acho que mesmo? eles chamaram ele pra comentar. Talvez, até pela repercussão da história. Pra dar uma levantada e tal. Eu acho. Porque saiu tem um tempinho essa história dele. Exato. Que ele tava precisando, aí os amigos se mobilizaram pra pagar aluguel, alguma coisa assim, né? E aí a gente arrecadou acho que uns 60 mil, assim, e tá mega feliz. Caraca! Muito legal. Tem uma que eu acho também que agora precisa falar pra ele, conversar com o Matheus Motoboy, que vai dar dicas de investimento. É verdade. Marcos, liga pro Matheus Motoboy. Cuida desse dinheiro, homem. Que ele sabe fazer o negócio. Dúvidas, LTW Consult. Exatamente. Beisola e Matheus Motoboy, LTW Consult pra vocês. Maravilhoso. E tem algumas histórias que me marcam muito, porque a gente acaba acompanhando os desfechos. Então tem uma história que é do seu Roberto, que é um senhorzinho que mora aqui em São Paulo, inclusive, que no começo da pandemia, ele mora numa vila, aqui na Vila Leopoldina, inclusive, uma vilazinha de casas. A casa dele era muito, muito, muito zoada, assim, muito acabada, e ele vive sozinho há muitos anos. E ele nunca se aproximava muito dos vizinhos e tal. E aí rolou pandemia, começo de pandemia, e aí duas vizinhas, que é a Jéssica e a Bárbara, se preocuparam com ele não estarem sabendo o que está acontecendo no mundo, que ele não tinha TV e tal. E aí elas foram lá tentar se aproximar dele, começaram a ficar mais próximas. E aí quando entraram na casa dele, viram a situação deplorável que ele estava, tudo muito sujo, o banheiro tipo entupido, ele não comia quase nada, porque ele recebe tipo uma aposentadoriazinha, caindo aos pedaços. E aí elas fizeram uma publicação para tentar chegar até a gente, para ver o que poderia fazer, porque elas falaram, vamos tentar fazer uma reforma aqui, para tentar dar umas condições melhores de vida aí para ele. E aí, enfim, a história chegou até a gente checou, verificou tudo certinho, vimos, novamente, fizemos todo um acompanhamento, viu o que era, beleza. Lançamos a campanha
E foi um estouro. A gente fez de 20 mil inicialmente para fazer uma reforma do jeito que a gente conseguiria. Arrecadou 120 Caramba! em 40 minutos. Foi surreal. 6 vezes mais. Foi surreal. E aí a gente, na hora, fez uma live com elas e falou, gente, o que tá acontecendo? Ela falou, gente, todo mundo chorando, foi uma choradeira. Eu falei, meu Deus, que loucura. Surreal, que absurdo. Foi muito rápido. Foi uma das De modo bom. Foi uma das mais rápidas, assim, de arrecadação. E aí arrecadamos, e aí partiu pra obra, assim, depois do tempo, enfim, demora um tempo pra cair, enfim, fizemos. E aí a Jéssica trabalhava com arquitetura, né, então deu tudo certo. E a gente acompanhou a obra inteira, de todo o lugar onde ele iria ficar, e a gente filmou e tudo mais, e aí fui lá na inauguração da casinha dele, e assim, surreal a fisionomia como muda, sabe? Ele era completamente acuado, não falava com ninguém, ele foi lá, oi, gente, tudo bem? Tinha uma vozinha bonitinha assim, ele chama todo mundo de neto, meu a Deus. gente transformou a vida do cara. Isso é muito foda, isso é muito, não tem preço, sabe? Não tem preço. todos os perrengues que a gente passa, parte que contratual, é uma loucura. Todos os perrengues valem a pena quando a gente vê o seu Roberto lá acenando pra gente, dando um oizinho, assim, isso é muito maravilhoso, assim. Então, acho que a Voa foi uma situação, uma plataforma que a gente acabou criando, porque a gente queria ir um passo além, né? Não era só contar a boa notícia, a gente queria ser também uma boa notícia, fazer uma boa notícia, né? Porque a Voa literalmente faz uma boa notícia. E ela tem sido uma grande alegria pra gente nos últimos 2 anos aí. Incrível. E um fenômeno de demais, arrecadação, cara, assim. Que demais. É muito legal. Qual que é a sua opinião sobre programas que querem realizar essa mesma ajuda, que querem contar essa história, só que desde que a pessoa que vai ser ajudada cumpra um desafio extremo da vida? Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu não gosto, não. Eu acho muito estranho. Porque o pior é quando dá errado. Porque eu já vi dar... Não, tô falando sério. Vi. Já vi dar o moleque no palco, não conseguiu e falou muito obrigada, sendo mais infelizmente, se eu abrir a sessão pra você, eu vou ter que abrir pra todo mundo, pode ir embora. Ai, gente. E aí, tipo... Eita, e aí? É chato, muito... né? Nossa, demais. Eu acho muito complicado, porque você mexe primeiro com os sonhos da pessoa, e aí você expõe a pessoa, porque você acaba contando a história dela toda, é uma desgraceira, uma coisa horrorosa, para que depois no final isso não possa acontecer. Eu não gosto muito, não. A gente vê bastante isso acontecendo. Sim, inclusive, de algumas histórias que a gente conta, levam também, a gente fica desesperado, porque, enfim, no geral, pelo menos as que foram, deu certo, mas é uma exploração, assim, da história, e aí eles espremem, humana, né? 3 horas, basicamente a câmera na cara da pessoa. E aí, mas o que você sente aí? A pessoa não tem mais nada pra falar. Mas conta. E aí ficam assim... Qual é a pior parte? Tipo, até a pessoa chorar, né? Exato. Mas e sua mãe, hein? Tipo, a mãe, se ela morreu. Mas e sua mãe, o que você sentia por ela? Uma coisa horrorosa. O que você acha que ela sentiria hoje de ver você aqui nesse palco? Aí a pessoa já começa a imaginar... É certeza que vai chorar. Pô, não tem como, sabe? É muito... E aí, depois, falaram, e agora a gente vai dar 1000 sacos de cimento. Tipo, umas coisas também, uns prêmios.